É o seguinte, foi colocado aqui pelo Cajuru e pelo Regufe que nos ressarcimentos que são feitos de algumas refeições de senadores, você não é aceito nota de bebida alcoólica, nenhuma. Como é que o STF pode? Lá pode tudo, senador Estives. Lá pode tudo. Essa é a grande verdade. Já os vinhos, aí o senhor tocou no Rio Grande do Sul. O senhor tocou no Rio Grande do Sul, que é um dos melhores vinhos do mundo. Um produtor espetacular, especialmente naquela região ali de Caxias do Sul. Aí aqui tem um especialista, é um homem da terra. Eu sou de Caxias do Sul, é a chamada região da Serra lá. Caxias, Bento, Flores da Cunha, Garibaldi, Forqueta, Farroupilha, aquela região toda. Grandes produtores de vinho tinto, né? Tem no Nordeste também. Investimento por Rio Grande. No Nordeste tem também Petrolina, Juazeiro da Bahia. Tem boas produções de vinho. Mas o Supremo não quer saber de Nordeste, não. Não quer saber de Sul do Brasil, não. O negócio deles é o seguinte: o vinho tem que ser das uvas Tanat, é isso o nome? Taná ou Tanat? Ou assemblage, de safra igual ou posterior a 2010. Se for 2011 não pode, senador Estives? 2012 já é recente, tem que ser uma coisa mais antiga, mais cara. E que tenha ganhado pelo menos 4 premiações internacionais. As nacionais não valem não, tem que ser internacional. O vinho, em sua totalidade, deve ter sido envelhecido em barril de carvalho francês. Senador Paulo Paim, eu vou repetir, você me permite? O vinho, em sua totalidade, deve ter sido envelhecido em barril de carvalho francês. Americano, ele abre exceção. Vamos fazer justiça. Não é só carvalho francês, ele abre a exceção. Americano ou ambos, de primeiro uso, por um período mínimo de 12 meses. Tudo às expensas da população brasileira, que sofre com a desesperança e o descaso, e que mal sabe, muitas vezes, o que, como e quando irá comer. Uma magistrada séria, até porque há vários magistrados admiráveis em todas as cortes, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A juíza Solange Salgado, da primeira vara federal em Brasília, acatou o protesto do servidor público estadual Wagner de Jesus Ferreira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ajuizou uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal contra o pregão eletrônico e determinou a suspensão da licitação, entendendo que o pregão afronta o princípio da moralidade administrativa. Em um trecho da decisão, ela sabiamente escreveu, abre aspas, a par de o objeto licitado no pregão eletrônico, em comento, não se inserir como necessário para a manutenção do bom e relevante funcionamento do Supremo Tribunal Federal, os itens exigidos destoam sobremaneira da realidade socioeconômico brasileira, configurando um desprestígio ao cidadão brasileiro que arduamente recolhe seus impostos para manter a máquina pública funcionando a seu benefício. Fecha aspas, disse a magistrada. Lamentável foi que logo depois
acatando o recurso da Advocacia Geral da União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região liberou a realização do pregão e ainda chamou a atenção da juíza, dizendo que ela teve uma decisão nutrida por interpretação superficial e assodada. Foi o desembargador chamado Cássio Marques que liberou a realização do pregão e ainda chamou a atenção da juíza, dizendo que ela teve uma decisão nutrida por interpretação superficial e assodada. Sei que a licitação é para atender a eventos que receberão autoridades de outros países. Contudo, há sempre que se prezar pela economicidade e bom senso no trato do dinheiro público. E quando um veículo de comunicação, no caso a revista Cruzoé e o site O Antagonista, do mesmo grupo, trouxeram uma denúncia que merecia ser apurada, o que aconteceu? Sofreram censura. Em um momento no qual pesam graves suspeitas e denúncias referentes a alguns membros do STF, repito, alguns membros, porque a gente sabe que tem ministros cumpridores dos seus deveres, com ética e com lisura dentro do Supremo Tribunal Federal, parece que essa licitação debocha da nossa cara. Porque foi oriunda do Supremo Tribunal Federal, essa licitação escandalosa. Nem pelo menos tentam fazer um gesto de que se importam com algo ou com alguém. Dão a impressão de que desprezam solenemente a população com essa licitação. E quando agem, o fazem de modo nebuloso, estranho. Vou dar um exemplo aqui. Nessa quarta, dia 8, o Supremo formou maioria para permitir às assembleias legislativas a revogar a prisão de deputados estaduais. Em 2017, haviam votado para proibir. Olha só. E para completar, o STF decidiu ontem, senador Estives, ontem, dia 9 de maio, ontem, manter as regras previstas no decreto de indulto de Natal, publicado pelo então presidente Michel Temer, em dezembro de 2017, que afrouxou as regras para o perdão da pena de condenados por corrupção e pelos chamados crimes de colarinho branco. Foram 7-4 pela validação desse decreto vergonhoso, desse indulto de Natal a criminosos. Justo na hora em que deveriam dar o exemplo e fazer o trabalho o qual foram confiados. Eu estou me encaminhando para o encerramento. Isso me lembra muito da lei da semeadura, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, que é uma regra geral que ensina a todos nós que cada pessoa colhe o que planta. Nossas ações têm consequências. Não é à toa que a população brasileira está revoltada com o Supremo Tribunal Federal. Foi um acúmulo de situações. E nós não podemos, voltando aqui ao vinho assemblage, transformar Brasília em uma Bastilha.
povo está insatisfeito, senador Paulo Paim. O povo está insatisfeito, querendo que a verdade venha à tona, que seja feita essa CPI, que esses impeachments saiam debaixo da gaveta aqui do Senado Federal. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode cair em extremos. Não podemos cair em extremos. Os ministros do STF são irmãos nossos, senador Estives. São seres humanos. Merecem respeito. E nós precisamos nutrir, buscar, do fundo da nossa alma, a compreensão humana também. Que a verdade venha à tona, mas sem sentimento de ódio, sem raiva. Uma indignação justa. Uma indignação fraterna. Uma indignação pacífica, mas não passiva. Martin Luther King, grande humanista americano, dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, mas o silêncio dos bons. Então, eu vou passar a palavra agora para o senador Estives, mas queria lembrar uma coisa à população brasileira, algumas pessoas que se enervam e que já querem partir para algo mais enérgico, agredindo em avião, agredindo nas redes sociais os ministros do STF. Não façam isso. Não façam isso. A gente vai conseguir de outra forma. A gente vai conseguir orando por eles. Você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, que é budista, que tem outra religião, essa casa aqui precisa de oração também. Os governantes do Brasil precisam de oração, o presidente da República precisa de oração, os governadores de estado precisam de oração. A guerra aqui não é guerra entre os homens. A guerra aqui não é guerra material, não. A guerra é espiritual. E nós sabemos que quem está no comando, eu acredito piamente nisso, é Jesus. Ele está no comando de tudo. De tudo. E que vai dar certo. Esse país, ele vai dar certo. Só que a natureza não dá salto, não é do dia para a noite. Tem muita coisa a se corrigir em todas as esferas. Aqui, no Supremo, no governo federal. O homem vai evoluindo, mas não é na base da truculência que nós vamos conseguir, não é na base da agressão. É orando, é acompanhando, é se manifestando pacificamente, é cobrando, mas sem ódio no coração, sem raiva. Com a palavra, senador Estives. Senador Estives, antes de Vossa Excelência